Irmãos amados e queridos, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos também é conhecido como Atos do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos é conhecido como Atos do Espírito Santo. Alguns também o chamam de o livro que não terminou, porque ele conta a história da igreja. E a igreja continua. A igreja está na face da terra, levando a mensagem de Cristo, sendo testemunha dos seus grandes feitos. Eu diria para você também na manhã de hoje que a autoria deste livro recai sobre a pessoa de Lucas. E quem foi Lucas? Nós sabemos, todos nós sabemos. Lucas foi médico. Mas Lucas também, além de ser médico, aqui ele atuou como alguém que era também um historiador. Não dá para negar. Uma testemunha de Cristo? Sim. Um evangelista? Sim. Mas um historiador. Ele colheu informações, ele fez pesquisa apurada para escrever o texto de Atos dos Apóstolos, bem como o próprio Evangelho de Lucas. E é interessante dizer para vocês que tanto Lucas como também Atos dos Apóstolos, Lucas escreve a uma pessoa. E o nome dessa pessoa, nós lemos hoje, é Teófilo. Nós não sabemos, amados, com exatidão quem foi Teófilo. Teófilo pode ter sido, são conjecturas, alguém que era amigo de Lucas, alguém que era talvez um colaborador financeiramente, um mantenedor da obra. Não sabemos com precisão quem foi Teófilo, mas uma coisa nós sabemos, que Lucas queria que Teófilo soubesse daquilo que Jesus Cristo realizou e também daquilo que seria realizado na igreja através do Espírito Santo do Senhor. Então, Teófilo, para alguns, eu não concordo com o que eu vou dizer agora, mas para alguns Teófilos, Lucas não escreveu uma pessoa específica. Para alguns, Teófilo seria, na verdade, Teodeus, filho, amigo. Então, algo que foi escrito para todos os amigos de Deus. Então, alguns pensam assim, mas não é a minha opinião particular. A minha opinião é que, de fato, ele escreveu para alguém que ele desejava que conhecesse os fatos. Para mim, é isso que aconteceu aqui. E quando nós olhamos para esse texto, uma outra pergunta que aparece em nossa mente é a seguinte: quando foi escrito o texto? Em que época? Em que momento? Eu diria para você que isso aconteceu antes do ano 70. Tá? Antes do ano 70. Mas, obviamente, essa questão de data na Bíblia é muito difícil para nós precisarmos. Mas antes do ano 70, pode ter sido 68, 67, não podemos afirmar com certeza absoluta. E quando a gente olha para o texto, meus irmãos, o texto vai dizer assim: escrevi primeiro livro, ó Teófilo. Primeiro livro qual seria, queridos? Lucas. Tá? Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aqui nós temos dois verbos. Nós vemos aqui fazer, o que traz a ideia da prática, de como Jesus atuou enquanto esteve aqui na face da terra. E a outra palavra, o outro verbo que aparece é ensinar, dizendo o seguinte, dizendo que, na verdade, doutrina, ensinamento. Então, aquilo que Jesus fez, mas também aquilo que Jesus ensinou. As duas coisas, ao mesmo tempo, são importantes, porque a prática precisa estar balizada pelo ensino, pela doutrina. Precisamos aprender e precisamos praticar também. E aí o versículo seguinte nos diz: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, e veja aqui que o Espírito Santo vai ter uma grande ênfase no livro de Atos dos Apóstolos. Então, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, o texto vai mostrar para mim e para você algo muito importante que nós não devemos esquecer jamais. É que Jesus não apenas sofreu,
Jesus não apenas foi crucificado, morreu e foi sepultado, mas Jesus também foi elevado aos céus. E hoje nós sabemos que Ele está à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso. De onde há de vir para quê, irmãos? Julgar vivos e mortos. Nós sabemos disso também. E o que o texto quer expressar para nós é que esse fato é um fato histórico, é um fato real, e que a mensagem cristã, ela precisa, acima de tudo, enfatizar a obra que Cristo realizou, não somente a sua morte, não somente o seu martírio, não somente o seu sepultamento, mas também a sua ressurreição. Deve ser a ênfase da nossa mensagem e deveria ser também a ênfase da mensagem da igreja. Porque muitas pessoas sabiam que Jesus havia sido pendurado no madeiro, que ele havia morrido e sido sepultado. Mas as pessoas não sabiam, a grande parte delas, a respeito da sua ressurreição. E o texto prossegue a nos dizer da seguinte forma: antes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Ele não está morto, ele está vivo. A ênfase recai sobre a sua vida. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, com muitas provas incontestáveis. Veja que o relato de Lucas é para expressar de forma argumentativa que Jesus Cristo venceu a morte, que ele ressuscitou. Então, o ser humano tem agora esperança. E o texto diz mais: aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então o texto fala para nós que ele apareceu durante 40 dias, desde a sua ressurreição até a sua ascensão. 40 dias, desde a sua ressurreição até a sua ascensão. 40 dias nós temos aqui. E durante esses 40 dias, o texto quer nos expressar isso, ele ensinou aos seus discípulos, ele levou instruções, ele dirimiu dúvidas que ainda pairavam sobre a mente dos seus apóstolos. Então foi um período intenso de discipulado, de formação que Jesus trouxe a eles. E é interessante dizer que foram 40 dias, porque se ele aparecesse apenas durante um dia, alguém poderia levantar ou aventar a seguinte possibilidade: foi alguma ilusão ótica, foi alguma alucinação. Mas o texto fala que foram 40 dias, um período expressivo de tempo. Jesus de fato ressuscitou. E o texto fala para nós que a sua mensagem era uma mensagem falando a respeito do reino de Deus. Ele não estava falando a respeito do reino deste mundo. Ele não estava enfatizando que a sua intenção fosse de destronar o imperador e assumir o lugar dele. Não era a mensagem central de Jesus. Jesus falava a respeito do reino de Deus, que o seu grande objetivo era residir nos corações, era trabalhar nas vidas e transformá-las para que elas pudessem ter, de fato, salvação. Essa era a ênfase. E ele pregava a respeito do reino de Deus. Quando nós caminhamos um pouco mais na Bíblia, o texto vai dizer para nós no verso número 4: e comendo com eles, o que dá-nos a entender algumas coisas importantes aqui. Primeira delas, que havia comunhão entre Jesus e seus apóstolos, entre os seus discípulos, durante 40 dias. Comunhão, partir do pão, refeições, tudo isso estava acontecendo. E é importante quando o texto fala que ele comia com os seus discípulos, seus apóstolos. É interessante dizer o seguinte: algumas pessoas na época de Lucas ainda imaginavam que Jesus não ressuscitou corporeamente, mas que ele ressuscitou apenas espiritualmente. Mas quando fala que ele comeu, um espírito não come. Então realmente ele ressuscitou. Então a ênfase aqui não é somente sobre o fato de ele ter comunhão, mas também mostrando para nós que ele era uma pessoa real, um corpo glorificado,
mais uma pessoa real. E aí ele tem dizendo para nós, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Então, algumas coisas importantes aqui. A Escritura do Antigo Testamento já falava a respeito da vinda da promessa. E que promessa seria essa, irmãos? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que ele está falando aqui. E ele fala que durante mais 10 dias eles deveriam permanecer em Jerusalém. Então veja comigo, 40 dias da ressurreição até a sua, o quê? Ascensão, elevação. Mais 10 dias, dia de quê? De Pentecostes. Dia no qual o Espírito Santo cai sobre a igreja, cumprindo a promessa de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, eles deveriam permanecer ali durante mais 10 dias. Então, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Ou seja, apenas 10 dias a mais, e o Espírito Santo, de fato, estaria sobre eles. E quando nós chegamos no verso de número 6, o texto diz assim: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? O que nos traz a ideia de que ainda estava na mente de seus discípulos, dos seus apóstolos, uma ideia de que esse reino seria restaurado, mas que ele também possuiria um desdobramento físico. Eles estavam achando que, de fato, Jesus ainda tinha uma proposta de um reino físico. Mas Jesus não falava sobre o reino de Israel. Ele falava sobre o reino de Deus, o seu reino espiritual. E aí, quando a gente olha para o texto vai falar para nós de uma maneira muito clara que essa pergunta denuncia que eles ainda precisavam de alguns esclarecimentos. E aí o texto prossegue nos dizendo assim: não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E aqui está um grande equívoco que muitos irmãos ainda hoje cometem. Muitas denominações, muitos irmãos, eles querem prever a volta de Jesus, dizer a data, o dia que ele vai retornar. E essas igrejas, elas se equivocam profundamente. E aí nós somos reportados ao texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. O que diz? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então veja que é algo que não está dentro do nosso conhecimento. Nós não sabemos. Então, em lugar de nós ficarmos querendo prever quando seria essa volta, ou quando será essa volta, o nosso grande foco deve ser o que está aqui a seguir, no verso que sucede. O texto diz assim para nós: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O foco da igreja não deve ser um foco de prever, de querer descobrir. Não devemos agir de forma adventista. Mas o que nós precisamos fazer, meus irmãos, é entender que o Espírito Santo viria sobre a igreja como veio de fato, e que a igreja seria testemunha daquilo que Jesus Cristo vivenciou. Deveríamos pregar a todos os povos, a todas as nações, a respeito
da salvação em Cristo Jesus. O conhecimento de Deus precisaria ser revelado às demais nações. Israel falhou nesse propósito. Quando nós lemos, por exemplo, Isaías, no seu capítulo 43, versículo 10, nós nos apercebemos que, de fato, eles não cumpriram o papel que Deus havia otorgado a eles, a Israel, que através da nação de Israel, o conhecimento do Deus verdadeiro chegasse aos demais povos. Então, quando nós lemos esse verso, e o texto fala que sereis minhas testemunhas, nós somos levados a Isaías 43, versículo de número 10, que fala que esse era o propósito de Deus para a nação de Israel. Então agora incumbe a igreja levar a mensagem do Senhor a toda a tribo, língua, povo e raça, como diz Apocalipse capítulo 5, versículos de 9 a 10. Essa é a nossa grande missão, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Quem é capaz de lembrar aqui qual foi o lugar que a Bíblia relata para nós mais distante que a igreja levou o Evangelho na época do Novo Testamento, na época de Atos dos Apóstolos? Em Atos dos Apóstolos nós vemos que a igreja chegou até Roma, levou a palavra também a Roma, passando pela Ásia, tantos países depois, nós também sabemos que a mensagem foi pregada. Mas o que é interessante dizer, os homens chamados por Deus da Galileia, os seus apóstolos, os seus 12, levaram a mensagem para uma região remota, distante. Não somente os 12, mas também outros discípulos tiveram essa incumbência e fizeram esse trabalho. Então a mensagem foi, de fato, crescendo, se desenvolvendo, e Atos dos Apóstolos nos mostra que a igreja cresceu, e cresceu de maneira muito abundante. Primeiro eram 12, depois 120 no cenáculo, depois 3.000 na pregação do apóstolo Pedro, que nós veremos nas próximas semanas. E assim a igreja foi se desenvolvendo e a igreja foi crescendo, num poder que não poderia ser de forma alguma contido. E quando nós prosseguimos o texto diz assim no versículo de número 9: dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, e a vista deles, em uma nuvem, o encobriu dos seus olhos. Aqui uma coisa importante dizer: quando nós lemos esse texto, nós pensamos que foi de fato uma mera nuvem que os impediu a visão. Mas aqui a ideia de nuvem aqui é a mesma ideia que nós encontramos lá na transfiguração. Lembra da passagem da transfiguração? Então, Lucas capítulo 9, versículo 32 a 36, você vai encontrar isso. Então, o que nós vemos é que alguma coisa que revela a majestade, que revela o poder de Deus, a glória divina, os impediu de ver. E Jesus desapareceu de diante dos olhos deles. Foi isso que aconteceu. Porque nós podemos olhar para esse texto e imaginar uma nuvem como uma nuvem normal. Mas aqui é a majestade de Deus, gloriosa de Deus, que os impediu de ver Jesus Cristo. E aí o texto prossegue nos dizendo assim: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia. E eu queria dizer para vocês uma coisa muito importante também. Toda essa linguagem aqui, de elevar, de subir, toda essa linguagem é uma linguagem fenomenológica. Nós não temos com palavras capacidade de expressar exatamente o que aconteceu aqui. Então o escritor bíblico, ele relata com as melhores palavras possíveis para nós entendermos o que aconteceu, o que sucedeu. É como a gente fala de vez em quando, a gente fala assim: o sol se pôs. E a gente sabe que o sol não se põe. Essa é uma linguagem humana para expressar esse fenômeno. E aqui é a mesma coisa. Mas o importante dizer aqui, meus irmãos, diz assim na sequência do texto: e eis que 2 varões vestidos de branco, sem dúvida 2 anjos,
se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Ele está dizendo para mim e para você aqui nesta manhã, querendo expressar Lucas através dessa passagem, querendo dizer que nós não podemos ficar apenas olhando, contemplando e querendo descobrir quando o Senhor vai retornar. O que nós precisamos fazer é sermos testemunhas na face da terra do amor de Deus através de Jesus Cristo pela humanidade. Nós temos que pregar essa mensagem, levar a todos os cantos a mensagem de Jesus, o Salvador. Esse deve ser o nosso grande intento, e não ficarmos presos olhando para o alto. É como se os anjos dissessem: opa, ele já foi assunto aos céus, o Espírito Santo virá sobre vocês, sobre a igreja. Agora vocês precisam cumprir a missão que lhes foi otorgada: levar a mensagem de Cristo a toda a criatura. E a palavra que nos diz que seriam testemunhas. E a testemunha, nós temos aqui alguns advogados, e eles sabem que testemunha é aquele que vai dizer o que viu e o que ouviu. E se viu e se ouviu. Esse é o papel da testemunha. Mas a palavra testemunha, na língua grega, ela significa mártir. Ou seja, alguém que está disposto a entregar a própria vida no cumprimento da sua missão. E os apóstolos tinham essa incumbência de pregar a mensagem, levar o amor de Cristo, a mensagem de salvação, ainda que precisassem dar a própria vida pelo amor ao seu Senhor. Essa era a grande mensagem deles. E isso só poderia ser possível por conta de um evento que ocorreu, cumprindo a profecia de Joel, capítulo 2, versículos 28 a 29. E que missão seria essa? E do que eu estou falando? Da descida do Espírito Santo sobre a igreja. Não dá para fazer verdadeiramente a obra de Deus se não for com o poder do Espírito Santo. O que nos dá a função de testemunhar de Jesus Cristo é sermos cheios do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Como alguém disse, o Deus esquecido. Certo autor escreveu um livro dizendo que o Espírito Santo é o Deus esquecido, porque falamos do Pai, falamos de Jesus, mas nem sempre falamos muito do Espírito Santo. E aqui o texto mostra para nós que o Espírito Santo, de fato, ele é atuante na igreja hoje, e é ele quem confere poder para que nós preguemos o Evangelho. E para nós prosseguirmos para o fim, meus irmãos, o texto vai dizer assim para nós: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Então, dentre os 12 apóstolos, apenas um não estava ali. Quem era, irmãos? Judas Iscariotes, o único que não estava presente. Mas dentre esses aqui, já estavam presentes quem? Tiago e Judas, irmãos, meio-irmãos de Jesus Cristo, que inicialmente não acreditaram em Jesus, mas que depois tornaram seus seguidores. Então veja que o colégio apostólico estava ali reunido. E diz o versículo 14: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, Tiago, Judas, por exemplo. Aqui nós temos algo importante para tratar. Versículo de número 14. Nós estamos vendo aqui um avivamento na igreja. Um avivamento tal que nas páginas seguintes nós veremos no capítulo 2 a descida do Espírito Santo, a pregação do sermão de Pedro,
3.000 pessoas se convertendo. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos que a igreja está passando por um grande avivamento. E quando pensamos em avivamento, avivamento não é algo fabricado pelos homens, não é algo marcado com hora. Vamos produzir aqui um avivamento, meus irmãos. Não é assim. É impossível. É algo que está para além da nossa capacidade. Mas o texto diz para nós que havia unanimidade em oração. A igreja estava unida em oração, em intercessão. Eu conversava com o irmão essa semana e a gente falava sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. Uma época hostil ao Evangelho, não só no Brasil, mas em todas as partes do mundo. Os valores de Cristo não estão mais presentes, poderíamos dizer assim de maneira hiperbólica, né? Os valores de Cristo não estão na sociedade. Nós sabemos disso. Nós que somos pais, nós que temos, eu não tenho, mas quem tem netos, nós sabemos o grande desafio que é criar filhos e netos na presença do Senhor e no temor do Senhor. É um grande desafio. E nós pensávamos de diversas formas como pregar o verdadeiro Evangelho aos jovens, uma vez que as igrejas que mais crescem são as igrejas que não têm tanto compromisso assim com a centralidade do Evangelho. Então, como fazer isso? Como ver os jovens de novo na igreja? E que não seja por estratégias de marketing, que não seja através dessas propostas que nós não acreditamos nelas, do marketing, do coach, da autoajuda. Como fazer isso? Parece um desafio enorme. Como ter uma igreja que enfatize santidade de vida e não apenas um poder destituído de santidade? Como fazer isso? Como ver esse momento chegar? E tanto eu como o irmão que nós estávamos conversando, nós chegamos a uma conclusão: oração. Podemos usar nossa inteligência, nossas capacidades, mas o que nós precisamos fazer é pregar o Evangelho. O que nós precisamos fazer é orar. A igreja precisa orar de forma unânime. Precisamos estar juntos em oração para que, de fato, Deus venha trazer um grande avivamento e que a sua palavra possa chegar aos corações e eles abracem verdadeiramente o Evangelho e não essas propostas que aí estão. Por isso, nós vemos aqui duas coisas importantes. Por um lado, a oração e por outro lado, o que? A unidade. A igreja precisa de oração e a igreja precisa estar unida também. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos nos amar, nos proteger, nos guardar, interceder uns pelos outros e fazer tudo aquilo que vier a ser possível para que a igreja e que os nossos irmãos sejam protegidos e guardados. Porque a grande luta que nós enfrentamos nesses dias é uma luta que está justamente na mente, no pensamento. Como nós estamos sendo assolados por promiscuidade, por sensualidade, por valores outros que não são os valores do Evangelho de Jesus Cristo. Então vejam vocês a grande luta que nós temos. Na minha época, quando eu era garoto, a preocupação era que algum amigo viesse desvirtuar os filhos lá fora na rua, enquanto jogavam bola, enquanto estavam brincando de soltar pipa, coisa que não vale. Mas hoje não. Hoje o nosso desafio é dentro de casa. O nosso grande desafio são os chamados youtubers, aqueles que estão ensinando e ganhando o coração dos nossos filhos e trazendo ideias equivocadas a eles. E nós pensamos que os nossos filhos estão com o celular na mão, olhando a última lição do colégio, que eles estão procurando, pesquisando alguma coisa positiva no Google, que eles estão vendo uma boa programação em algum site. E a gente sabe que na maioria das vezes, irmãos, é tudo dizer isso, mas não é o que acontece. Porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. E existe uma inclinação natural em todo homem, toda mulher, de buscar aquilo que não presta, de olhar aquilo que não deve. E eles vão fazendo a nossa mente, vão tocando nas paixões do coração dos nossos filhos e nas nossas paixões. E a gente que lida com jovens, não somente meus filhos, mas jovens que conversam comigo pelas ruas de Niterói, na livraria, no shopping. E nós vemos que os grandes sonhos que eles têm não são os sonhos da nossa época. Quando eu era pequeno, eu queria ser narrador esportivo. Houve uma época que eu queria ser motorista de ônibus de viagem. Vários sonhos que eu tive quando pequeno. Depois eu cresci mais um pouquinho, como todo garoto da minha época, eu sonhava em ser um grande astro no futebol. Eram os sonhos que estavam no meu coração. Mas hoje, os sonhos, as paixões, são completamente diferentes dessas. E a gente sabe que sim. O grande desejo dos nossos jovens é se parecer com esses astros, que nem poderíamos chamar de astros assim. São astros porque são famosos, mas o que eles cantam não tem poesia, não tem beleza, não tem arte. E esse é o grande desafio da igreja hoje. Como andar na contramão do sistema sem ser anacrônico, sem ter um discurso que seja completamente destituído da realidade. Nós precisamos trazer uma pregação que seja uma pregação que eu chamaria de apologética, respondendo às questões do nosso tempo com a Bíblia Sagrada, naquilo que ela não muda, que é verdadeiro e que é real, para que os nossos jovens, tocados por Deus, possam se esclarecer e tomar decisões certeiras. Nunca vi tantos jovens sem propósito, sem saber o que vão fazer da vida, com incertezas, com inseguranças tão agudas no coração. Tão jovens, mas que não alimentam o seu coração com coisas boas, com conteúdo. Eu me recordo que há muitos anos eu conheci um vereador, ex-vereador, com mais de 80 e poucos anos de idade, já era bem idoso ele. E eu conversava com o filho dele, visitava o filho dele, falando do evangelho para o filho dele. O filho talvez tivesse quase 50 anos aproximadamente, e o homem com mais de 80. Irmãos, eu preciso confessar a vocês isso. Era muito melhor conversar com o ex-vereador de 80 e tantos anos do que conversar com o filho dele, que deveria ter uns 50 anos de idade. Dura realidade. Mas quando nós vemos aqui em Cristo, o texto fala para nós que eles estavam reunidos, unânimes em oração. E aqui Deus promoveu um grande avivamento. E o meu grande desejo hoje é que Deus faça a mesma coisa entre nós. Que Deus traga um grande avivamento. Que nós possamos acordar para a realidade do reino de Deus, para os valores do reino de Deus. Que nós possamos ser testemunhas do amor de Cristo àqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo e estão ao nosso lado em todos os lugares pelos quais nós passamos. No hospital, na farmácia, na UAB, no fórum, em todos os lugares, na escola, na faculdade. Nós precisamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Não era fácil naquela época, e eu tenho certeza também que não é fácil em nossos dias. Na semana que vem, nós veremos a escolha de Matias, um personagem muito interessante da Bíblia Sagrada, porque ninguém sabe nada a respeito dele, apenas que ele foi escolhido para ocupar a vaga que era a vaga de Judas Iscariotes. Nós veremos isso e trataremos desse assunto na próxima semana. Mas hoje eu queria orar com vocês e lembrar que o nosso grande desafio é sermos testemunhas de Jesus Cristo, pregar o seu Evangelho, levar a sua mensagem
dizer a vocês que ele ressuscitou, e não há dúvida sobre a sua ressurreição. Que os discípulos estavam esperando o reino de Deus, ou melhor, o reino de Israel, através de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo pregava o reino de Deus. E ele, com a sua ressurreição, ele sabia que o reino já estava presente. Mas o reino ainda não estava presente, como um dia estará, de maneira consumada. E isso tem um nome, gente. Você que estuda a Bíblia, estuda teologia, assim como eu, isso tem um nome: o já e o ainda não. O já, aprenda essa expressão, você vai se deparar com ela várias vezes. O já e o ainda não. O que quer dizer isso? O reino de Deus já está entre nós, mas não está ainda de forma consumada, como ocorrerá quando Cristo retornar. Bem? Então, nós vamos orar agora.